Hoje vamos continuar o assunto de árvore aqui no canal e hoje a gente vai aprender a inserir um dado aqui dentro de uma árvore binária, tá? Quando a gente vai inserir um dado, depende muito do tamanho e do dado que você está inserindo. Por quê? Você precisa verificar que a sua árvore ela tem que ter sempre à esquerda um nó menor do que o próprio nó, no nó pai, nesse caso, e o nó direito ele tem que ser sempre maior. Então toda vez que você for inserir, você tem que ir indo vários níveis da árvore para saber em que lugar aquele nó tem que ser inserido. Então não é simplesmente colocar o nó no lugar que você quer e depois voltar. Na verdade você tem que verificar onde esse nó tem que estar, tá? E isso é importante porque na hora que você for inserir, depende, não dá pra saber exatamente onde o nó vai estar. Se vai estar totalmente à esquerda, totalmente à direita, se vai estar no meio, não dá pra saber onde ele vai estar. Tudo vai depender do nó pai, ou seja, do primeiro nó da sua árvore, e dos outros nó filho, que no caso são as folhas e tal. E você precisa saber quais níveis ali aquele nó vai percorrer, beleza? Então pra gente inserir, a gente vai ter que fazer algumas verificações e eu vou printar aqui o dado logo em seguida da gente ter conseguido printar e inserir ele, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou estar aqui dentro de tree, tá? Tree.go, e a gente vai criar um método aqui, vou criar um método de insert, tá? Que a gente vai receber um tree, que vai ser um ponteiro de tree node e o dado que a gente vai inserir, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que verificar é se o nó ele é nulo, ou seja, se a árvore que essa pessoa me enviou, ela é nula. Porque se ela for, na verdade eu tenho que retornar aqui um tree node, então eu vou colocar aqui tree node e vou colocar pra gente retornar um novo nó, ou seja, se você me enviou nulo é porque sua árvore não existe, então eu vou criar uma árvore nova com esse dado que você me enviou, beleza? Então essa é a primeira verificação que você tem que fazer. Se acaso você receber uma árvore nula, não tem o que você fazer, não tem o que você percorrer. Então você cria uma nova e define esse dado que ele pediu para inserir como o primeiro dado dessa árvore, tá? Agora, se o dado que a pessoa enviou, ele é menor que o nó atual, ou seja, vamos supor que eu tenha aqui uma árvore que o primeiro nó aqui é 5, aí eu tenho embaixo dela que eu tenho, sei lá, 3 e do outro lado eu tenho 6. Aí aqui do lado do 3 eu tenho o 2 e eu tenho o 4. Só que do lado do 6, eu vou dar um espaço aqui maior, do lado do 6 aqui eu vou ter, por exemplo, o 8, vai. Vamos supor que a gente vai ter o 8 lá no canto do 6, tá? Beleza. Se a gente faz dessa forma aqui, só deixa eu tentar organizar isso daqui. Beleza. A gente tem uma árvore desse sentido. Se eu vou enviar, por exemplo, o 9, ele vai verificar que o 9 é maior do que o 5. Então ele tem que pegar e ir pra onde? Pra direita. Se o 9 é maior do que 5, ele vai para a direita. Aí ele vai perguntar, o 6 é maior do que o 9? Não, então ele vai para a direita de novo. O 8 é maior do que o 9? Não, então vai para a direita de novo e ele vai criar o 9 lá do lado direito do 8, beleza? Agora, a verificação de menor. Se eu envio o número 1 aqui, se eu enviar o número 1, ele vai verificar que o 1 é menor do que o 5, vai para a esquerda. 1 é menor do que o 3, vai para a esquerda. 1 é menor do que o 2, vai para a esquerda. Então ele vai colocar o 1 aqui, nesse caso. Então à esquerda do 2, beleza? Então assim por diante. Ele vai sempre colocando a esquerda e direita baseado no tamanho do dado, beleza? Então aqui a primeira verificação que a gente tem que fazer é do nulo. A segunda é se o nó é menor. Então se o nó ele é menor, eu tenho que fazer o seguinte, beleza? Se o nó ele é menor, então eu tenho que verificar a esquerda de novo. Porque eu vou ter que olhar a esquerda e a direita de cada nó. Então na hora que eu chegar aqui, por exemplo, no 3, eu tenho que verificar se o 3 é menor. Não é? Beleza. Eu tenho que verificar o 2 e o 4 agora, né? Porque eu posso enviar, por exemplo, vamos supor que aqui não existisse um número. Eu teria que verificar se alguém tem que ficar à direita do 4 também, nesse caso. Então aqui para eu fazer essa verificação, eu tenho que verificar os dois nós. Eu tenho que, se eu parei aqui no 3 e eu desci, eu tenho que verificar o 2 e o 4, o 1 e o outro número, e assim por diante. Então eu vou criar aqui uma recursão. Ou seja, toda vez que eu verificar que o nó é menor do que o nó atual, eu vou fazer com que o nó da esquerda, sabendo que ele é menor, então ele tem que ir para a esquerda, ele vai receber o mesmo método insert, recebendo o nó da esquerda, que é outra árvore, e o dado. Ou seja, toda vez que ele verificar que é menor, ele vai verificar toda a árvore da esquerda para poder ver se tem que inserir na esquerda. Se é maior, ele vai pegar toda a árvore da direita e ver se tem que inserir a direita. E assim até ele achar o último nó. Enquanto ele não achar o último nó, ou seja, o nó folha ali naquele caso, onde esse dado ele é maior ou menor do que esse próprio nó, ele não vai parar essa recursão, ele vai ficar infinito até ele achar esse cara, tá? Ou até, no caso,
o nó ser nulo. Quando o nó for nulo, ele vai adicionar esse dado e vai voltar tudo de novo, todos os nós até ele terminar. Aqui ele vai criar uma stack de execuções, tá? Então, se o nó é menor, ele vai inserir a esquerda, se não, então a gente vai criar aqui um else. A gente vai colocar que o nó à direita vai receber o insert, passando o nó à direita e o dado, ou seja, toda a árvore da direita vai passar por essa recursão. E depois disso eu vou dar um return node, né, que é basicamente o próprio nó, beleza? Se a gente quiser usar aqui no nosso main.go, a gente vai criar aqui uma variável root, tá? Então var root vai ser um ponteiro de tree node, e aí a gente pode colocar root.insert, no caso insert, passando o root por parâmetro, e o 12, por exemplo. Aí eu vou inserir depois o 15, aí eu vou inserir depois o 11, aí eu vou inserir o 1 depois, por exemplo, tá? E aqui a gente vai inserindo vários dados, tá? Eu vou inserir aqui o 9, beleza? E aí a gente pode colocar para printar. Aqui nesse caso a gente vai ver no próximo nível as formas de você percorrer uma árvore, tá? Mas só pra gente ver como printar, como fica aqui, eu vou criar um código aqui para percorrer só para poder printar e mostrar para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um pré-order, tá? Então a gente vai ver no próximo vídeo, mas a gente vai colocar aqui um pré-order, por exemplo, que ele vai receber um node, beleza? Esse node a gente vai verificar se o nó é nulo, a gente vai retornar. Aqui ele já tá até me ajudando. A gente vai printar, vai chamar o pré-order, para esquerda e para direita. O carinha do Golang já me ajudou para resolver. A gente vai colocar o pré-order aqui, vamos chamar, passando quem? O root, né? Então aqui eu só mudei um pouco o código para, ao invés de eu criar o root, o próprio insert criar pra gente, já que o primeiro nó, se eu enviar nulo, ele vai criar. Então passei nulo e coloquei o root para receber. Então a gente vai inserir o 12, o 15, o 11, o 1 e o 9. Se a gente rodar aqui o nosso código, ele vai ter lá, ó, como eu coloquei pré-order, ele vai printar para depois ir para o próximo, tá? Então ele não vai até o fim da árvore para poder printar, ele printa o atual e vai para o próximo. Então aqui ele printou 12, 11, 1, 9, 15, porque o 1 a gente inseriu antes do 9, então ele tá o 12, aí o 11 à esquerda, o 1 à esquerda e o 9 à direita do 1. Só que aí como não tem mais nada, chegou a nulo, ele vai voltar lá no 12 e vai printar os que estão à direita, que no caso é só o 15. Então o 15 tá à direita dele, ele fecha a execução, tá? Então só que se a gente inverter isso daqui e rodar novamente, você vai ver que o 9 ele vai vir antes. Então agora tá 12, 11, 9, 1 e o 15 tá à direita. Então basicamente a gente conseguiu aqui ver como foi a inserção dele, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai aprender não só esse pré-order, mas a gente vai ver um in-order e o post-order, beleza? Que são formas de você percorrer a árvore. Então vejo vocês no próximo vídeo.